Pessoal, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso aplicativo, tá? A gente vai estar trabalhando, como eu mencionei, com um framework chamado Flask. Ele é um micro framework escrito em Python, ou seja, as nossas funções que a gente já escreveu, elas serão usadas, porque a gente escreveu elas em Python. E ele vai trabalhar com outras particularidades dos aplicativos web, que é a parte de uso de banco de dados, gerenciamento das rotas, entre outras funcionalidades, tá bom? Então, o que a gente tem até agora? A gente tem um conjunto de páginas HTML estática e aquelas funções que a gente criou no Python, certo? Agora a gente vai juntar tudo e criar nosso aplicativo propriamente dito, tá bom? Primeira coisa, você precisa ter o Python instalado. Se você não tiver, você vai em Python Downloads, vai fazer o download da versão mais recente, a 3.8. Eu não tenho a versão 3.8 agora, mas o que eu tenho é suficiente. Se eu botar aqui, ó, Python menos version, ele vai me dizer que eu estou na versão 3.7. É suficiente para o que eu quero fazer, tá bom? Então, eu tendo o Python instalado, eu tenho também o pip. O pip, sim, ó, ele é o pacote, é o gerenciador de pacotes que já vem com o Python. Quando a gente instala o Python, ele já vem com esse gerenciador. E é através do pip que a gente vai ficar fazendo as instalações, tá certo? Então, primeira coisa, eu vou abrir a nossa pasta lá, né? Esse dado projeto. Nessa pasta, o que eu tenho até agora? Eu tenho aquelas nossas telas, que foi escrita no Balsamic, eu tenho HTML puro, HTML com CSS e as nossas funções do Python. Eu vou criar aqui uma pasta nova chamada App Flask. Vou entrar nessa pasta e abrir no terminal, no editor, no Atom. Bom, aqui eu vou inicialmente criar uma pasta app.py e vou já explicar mais ou menos o que a gente vai fazer. Eu vou listar e a gente vai apagando aos poucos, né? Primeiramente eu vou fazer uma importação do Flask. Opa, faltando aqui um L e aqui um K. Fazer a importação do Flask, vou criar as rotas. E vou também rodar a aplicação. A gente vai construindo aos poucos com base nisso. Para fazer a importação do Flask, eu preciso primeiro fazer a instalação do Flask. Só que antes de fazer a instalação, eu vou precisar criar um ambiente virtual. O que seria esse ambiente virtual, tá? Como eu mencionei aqui, ó, eu tenho na minha máquina um conjunto de pacotes que eu já instalei, que eu já usei em outros projetos, e eu não quero que ele se misture ao nosso desenvolvimento dessa aplicação. Tanto que vocês, se eu der o comando pip freeze, ele congela, me mostra tudo que está instalado pelo pip dentro da minha máquina. Ó, é bastante coisa, eu não preciso disso tudo nesse projeto simples que eu estou fazendo. Então, eu quero isolar. Então, a melhor coisa é eu criar um ambiente virtual usando o Virtual Env, tá? A gente vai já verificar isso. Depois que eu criar o ambiente virtual, eu vou ativar o ambiente, fazer a instalação do Flask, depois a importação. Então, eu vou botar aqui na ordem, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos criar primeiro o ambiente virtual. Bom, para instalar o ambiente virtual, a gente pode instalar usando o pip, né? Pip, install, virtual env. Eu já tenho na minha máquina instalado, então eu não preciso instalar. Ele só está dizendo aqui que eu preciso fazer uma atualização do pip, mas eu não vou fazer agora. Uma vez que eu instalei, né, o virtual env, eu vou agora criar meu ambiente virtual. Então, vamos pegar aqui, ó, só para a gente ter uma maneira um guia. Então, se eu tiver aqui, ó, eu quero um virtual env com Flask.
Então, ó, ele manda eu criar um projeto, entrar no projeto, criar uma pasta, entrar na pasta e criar um diretório, um ambiente virtual e chamar ele de VN. É isso que eu vou fazer. Então, eu venho aqui e executo aquela linha que foi sugerida lá no site. Ó, aqui a gente já percebe que foi criada uma pasta, já foi criada. Agora eu preciso ativar. Vou até colocar esse comando bem aqui. Colocar em... Só para a gente saber o que está fazendo, tá? Depois posso até colocar isso como instruções. Bom, agora ativar. Para ativar, eu só vim activate. E a gente percebe que já foi ativado o ambiente quando ele aparece aqui, ó. O nome que eu dei, virtual env. Então, vou copiar esse aqui também. Pra gente fazer logo diferente. Eu vou colocar aqui um item.md. Esse md é só algumas instruções. Vou até chamar ele de instruções. Tá? Então, eu vou pegar isso daqui que a gente... Até a parte de instalação, ele vai dentro das instruções. Então, eu tenho aqui, ó, criei um ambiente virtual, aliás, instalei, ativei e vou instalar o Flask. Para instalar o Flask, a gente pode até verificar aqui. Ele vai dar aqui, ó, install Flask. Seu pip install Flask. Só que agora, vocês viram bem aqui, ó, quando eu dei um pip freeze, eu não estava no ambiente virtual, olha o tanto de coisa que estava instalado na minha máquina, tá? Vou pegar esse mesmo comando aqui, ó, pip freeze, e vou executar. Aqui, ele me mostrou o que ele instalou junto com aquele meu comando que eu dei, o install Flask. Ele instalou esse clique, o Jinja, que é uma outra linguagem que a gente vai usar também. Então, tudo que era dependência para o Flask, ele instalou. Então, eu só tenho isso no meu ambiente virtual. Depois a gente vai acabar instalando outras coisas, mas por hora é suficiente, tá bom? Então, a gente vai voltar aqui e vou pegar aquela tela inicial lá do Flask. Flask Workpipe. Ele já me dá um esqueleto do que seria a página, tá? Eu não vou precisar de tudo, eu vou fazer a importação somente. Então, eu venho lá para minha, aqui, ó, é pip install Flask, né, que a gente tinha visto. E ele fez aquela instalação. Então, por hora de comando que a gente precisa dar são esses 3. Eu vou, para minha app, fazer a importação do Flask. Então, from Flask, import Flask. Voltando lá no nosso guia, aqui, ele diz para eu criar uma app. Então, é algo que já vai estar sendo criado no objeto vindo dessa classe aqui, que é uma classe Flask, tá? Então, a gente vai estar usando. Já tenho a app criada. Vou agora criar meu sistema de rotas, conforme a gente tinha colocado aqui enumerado. O que são essas rotas? São os endereços que meu site vai acessar, meu sistema vai acessar. Eu vou chamar ele aqui de index, que ele vai retornar a página inicial, tá? Então, ou seja, quando eu acessar o endereço barra, ou seja, sem nada escrito depois dele, eu vou acessar essa página inicial. Eu vou ter ainda, naquele meu cadastro de efemérides, eu vou ter um cadastrar, que vai ser a página de cadastro. Eu vou aí aqui cadastrar uma função, tá? Uma função Python. Depois a gente vai estar alterando os parâmetros, não se preocupem, só estou montando as rotas. Eu vou localizar página, localizar. Aqui eu também vou chamar de localizar.
Por enquanto são essas três, né, que a gente tem. Então, criei as rotas. Obviamente, aqui ele só vai retornar um texto, depois a gente vai ver como retornar uma página HTML. Não vamos ser tão abraçados assim, mas só para a gente entender o que funciona, como é que funciona esses sistemas de rota. Então, retornei e é só rodar a aplicação. Mas antes de rodar, eu preciso colocar um comandinho lá embaixo, que é o app run, tá? Que é aqui, ó. Vou botar aqui app.run. Daqui a pouco eu vou passar alguns parâmetros aqui, só para a gente configurar, mas por enquanto seria suficiente. Vou limpar e vou chamar Python app.run. O que a gente tem? Nosso servidor web ele foi instanciado, ele me deu um endereço aqui, ó, esse endereço eu posso estar acessando no browser. Então aqui, ó, deu uma not found, então uma barra ficou faltando. Index, cadastrar. Ah, esqueci uma coisa. Aqui, pessoal, ó, é arroba. Aquela página não tinha. Ah, tinha. É porque eu esqueci de copiar, por isso que deu errado. Então, tem aqui, ó, arroba AppRoute. Arroba, pronto. Então, eu vou fechar, limpar e executar de novo. Bom, mesmo endereço, porta aqui 5.000. Essa porta a gente pode alterar depois. Eu vou executar aqui. Bom, página inicial. Se eu clicar aqui em cadastrar, aliás, escrever cadastrar lá no endereço, ele vai acessar a página de cadastro. Então, ele vai receber essa rota, executar a função que está logo abaixo dela e retornar o texto que está relacionado. Se eu for para localizar, ó, mesma coisa, tá certo? Então, o conjunto de rotas foi criado. A partir de agora, a gente vai estar trazendo aquelas páginas HTML para dentro da aplicação e chamando elas através dessa rota, tá certo? Então, vamos lá. Bom, então eu vou parar aqui meu serviço, né? Vou abrir aquela minha pasta. Eu tenho essa aqui, ó, HTML mais CSS. Eu vou copiar essa pasta inteira para dentro do App Flask e vou renomear ela para templates, tá? Esses serão os meus templates. Então, eu tenho cadastrar, data, o index e o localizar. Bom, agora, ao invés de eu chamar o texto, eu vou estar chamando aquelas páginas HTML. Depois a gente vai dar uma melhorada lá, mas vamos ver como é que ela vai funcionar, tá bom? Bom, aqui eu estou retornando um texto puro, mas eu preciso retornar uma página HTML. Eu vou ainda aqui, ó, importar uma outra funcionalidade dentro do pacote do Flask, chamado Render Template, tá? Que é quem vai, de fato, renderizar os meus templates, que eu coloquei dentro daquela pasta template. Então, ao invés de eu retornar uma página inicial, eu vou renderizar o template, tá certo? E esse template, eu vou passar aqui o nome dele, que no caso lá, ó, essa página inicial vai ser a index.html. Vem aqui, index.html. Da mesma forma, eu vou renderizar a parte de cadastro, retornar cadastrar.html, e da página de localizar, eu venho localizar.html. Então, eu vou executar nossa página inicialmente de novo, acessar aquele link, que acho que ainda está aberto aqui, ó. Aí eu já tenho. Aqui deu erro porque eu não posso mais acessar, tem que melhorar aqueles links lá. Eu venho a parte do barra cadastrar, trouxe o meu formulário, eu tenho localizar também, tá certo? Então eu já trouxe todo aquele meu conjunto de páginas que eu tinha feito. Algumas a gente vai até apagar ao longo do desenvolvimento, porque existem maneiras mais
eficiente de fazer ela, tá certo? Mas o importante é que aqui já está funcionando aquele template que a gente usou. Agora vamos dar uma melhorada. Vou voltar aqui para a página inicial, tá? Bom, então aqui no meu index.html, vou dar uma olhada nele aqui. O que a gente percebe? Que a gente tem um conjunto de tags HTML que vão se repetir, né? E a gente foi, de fato, copiando e colando. O Flask, ele trabalha isso de uma maneira muito boa, que é a criação de templates, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma base comum, digamos assim, de todas as páginas, de forma que, quando eu estiver na parte de cadastro, eu não tenha essa quantidade tão grande de código repetido, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, na minha pasta templates, eu vou chamar ela de layout.html. Ou eu estava procurando. Então, eu vou criar uma nova pasta chamada layout.html. Nessa layout, eu vou pegar o que está aqui no index, só para a gente ter uma ideia, copiei ele todo, vou colar em layout. Então, o que a gente percebe? O que tem em comum em todos os meus sistemas? Vou tirar esse aqui ativo por enquanto. Eu tenho, vou refazer logo esses links, né? Quando eu tiver aqui para hoje, eu vou escolher a barra. Quando eu quiser localizar, eu vou chamar localizar. Quando eu quiser cadastrar, é só cadastrar, não precisa mais do HTML. Eles têm tudo em comum, o que está fora do container. E o que está aqui dentro do container é o que vai, de fato, diferenciar uma página da outra, tá certo? Então, eu vou retirar isso daqui e vou criar um bloco. Aqui, para eu criar esse bloco, eu vou usar uma outra linguagem chamada Jinja 2. Vou colocar aqui, ó, o nome da... Opa! Jinja 2, tá? Isso aqui ele é uma sintaxe que eu vou estar usando Jinja. Bom, então aqui, ó, eu vou ter um bloco e dentro desse eu vou dar um nome para ele, que poderia ser conteúdo, que é o conteúdo da página. Então eu vou começar um bloco e vou encerrar o bloco, end bloco. Isso aqui eu não preciso do nome. Então eu começo o bloco e eu termino o bloco. Então dentro da pasta, das páginas propriamente dito, eu não preciso repetir isso aqui tudo e nem o que está para baixo dele. Eu só preencho o que está dentro do bloco. Então, eu venho aqui no meu bloco, lá na minha pasta index, eu vou tirar esse conteúdo que foi repetido, ó. Tirar o nav todinho e vou tirar também o que está aqui. Só tem, ó, o conteúdo do div. Lembrando, acho que deixa eu só voltar lá na pasta de layout. Ó, ele tem o container, então eu não preciso ter outro container aqui também. Então, eu vou tirar aqui o container também e ficou ainda mais simples a minha pasta. Só que isso tudo eu preciso colocar dentro do bloco. E preciso mais ainda fazer uma importação, tá? Eu vou importar, dizer que essa daqui está se baseando naquela parte do layout. Então, lá em cima, eu vou fazer uma extensão. Então, eu venho aqui, ó, extends, e o nome do arquivo que ele vai se basear, que é o layout.html. Tá bom? Então, a nossa página ela ficou muito mais simples. Vamos só executar para saber se ficou igual como ela estava. Deixa eu voltar aqui. Ele nem deu problema. Então, eu venho aqui, ó. Ficou exatamente igual. Vou até encerrar, abrir de novo. Ó, exatamente igual. Tá bom? Bom, só uma outra coisa que eu gostaria de fazer, eu encerrei aqui o processo, tá? Eu quero, quando eu iniciar, eu quero entrar no modo que eu consiga, caso dê algum erro, ele me mostre quais são os erros que vão aparecer. Então, é o que a gente chama de modo debug, né? Quando a gente está debugando uma aplicação, eu quero ver passo a passo, se ele der algum erro, ele vai me mostrar uma mensagem dizendo o que é aquele erro.
Então, eu vou passar como parâmetro aqui, ó, para minha aplicação, debug igual a true. No início, ele é considerado falso. Então, eu botei ele como true. Quando eu for colocar em produção, eu acabo mudando ele de novo para falso, simplesmente tirando esse parâmetro aí. Outra coisa que eu posso mudar, como eu mencionei, é a porta. Inicialmente, a gente viu que ela começa lá na porta 5000, tanto que se a gente vier aqui, ó, quando ele dá o endereço, ele diz que é a porta 5000. Isso aqui pode mudar, tá? Vou até mudar aqui só para a gente perceber que pode. Eu vou botar na porta 8085. Então, eu vou executar e ele vai estar, deve funcionar da mesma maneira. Ó, só que agora na porta 8085. Então, se eu executar aquele que estava aqui, vai dar erro porque ele não tem mais essa porta disponível. Então, na 8085 tem. Então, eu já tenho essa possibilidade aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a alteração, lembrando que a gente não tem mais esse HTML aqui. Eu vou fazer a substituição do template também nas outras páginas. Então, eu tenho aqui na parte do index só o conteúdo, né? Tenho aqui cadastrar. Eu vou tirar tudo que está dentro do container para cima e tudo que está do container para baixo. E vou encerrar o bloco. End block. Vou fazer o mesmo para data. Vou tirar tudo que tem do container para cima, do container para baixo. E encerrar o bloco. End block. Essa página ficou muito mais simples, tá? Muito mais fácil de gerenciar. Cadastrar eu já fiz. Data também, falta só localizar. Executar novamente. Encerrar. Isso acerta na página 8085. Aqui eu já tinha refeito os links, né? Ó. Então, localizar. Como ele está usando a mesma tela, os links já foram feitos a contento, tá certo? Então, já está tudo funcionando conforme a gente planejava. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar nessa página hoje, né? Que tem aquelas funções que a gente já construiu anteriormente, tá bom? Então, a gente vai agora importar aquele arquivo com as funções e fazer o uso dentro dessa página. Bom, então eu vou parar aqui, vou abrir a nossa pasta lá, lembrando que ela está dentro de Python, esse arquivo de funções. Vou pegar ele aqui, vou copiar para dentro da minha app Flask e ela já deve aparecer lá no Atom. Aqui, ó, tá? Então, basicamente é isso que eu vou montar. Vou pegar isso daqui e vou utilizar ela lá na minha app, na parte do index, é onde eu vou colocar. Vou colocar ela aqui, inicialmente. Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou estar importando aqui em cima aquelas minhas funções que eu criei. Então, depois de importar o Flask, eu vou botar from funções import asterisco. Primeira coisa que a gente fazia era pegar o dia de hoje, né? Hoje, dia, mês e ano, recebe hoje. Isso a gente já tinha feito antes várias vezes para a gente poder testar. Cada uma dessas vai ser uma das linhas lá, aqui, ó, tá bom? Então, eu posso criar uma lista com esses itens e montando cada um deles. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, linha 1, esse é um texto, que vai receber isso daqui. Que é a primeira
possibilidade. Hoje ele vai receber aqui o dia. Na verdade, aqui eu só preciso do extenso, né? A gente já tem uma função extenso. Então, hoje é dia tanto. Só preciso disso. Aí eu venho aqui, ó, format. E vou passar aquela nossa função extenso, que vai receber dia, mês e ano. O que eu vou precisar fazer agora? Eu já tenho aqui uma linha, né? Eu vou passar ela para o meu template. Para eu passar aqui para o meu template, eu vou chamar aqui de linha 1. Depois a gente vai alterar isso, tá? Linha 1, aliás, vou chamar de texto. Texto recebe linha 1. Eu criei uma variável e disse que eu vou redirecionar para o index, mas aqui posso acessar isso quando eu estiver lá no front-end, na parte do HTML. Eu só preciso inserir esse texto na minha tela inicial, tá? Então, voltando lá para o meu index, eu vou escolher onde eu vou incluir. Eu vou incluir ele bem aqui, ó. Vou botar um LI e vou incluir aquele texto, tá? Então, ele vai trazer lá da parte da função e vai injetar ele aqui. Isso aqui também é Jinja, tá? Vou até colocar aqui. Quero que eu tenha botado do lado de fora, né? Só como um texto. Vou botar aqui Jinja 2, para a gente saber o que é isso daqui, tá? Então, vamos testar. Eu vou executar minha função. Acessar o sistema. E ele adicionou, ó. Hoje é 22 de janeiro. Falta só o pontinho bem aqui. Vou colocar o ponto. Posso botar aqui na app. Na linha 1. Tá, bem aqui. Ó, agora botou. Aí eu já posso tirar essa, porque não é o dia 25 de fevereiro, já é 27. Se eu abrir amanhã, ele vai dizer que é 28. Então, já está pegando corretamente. Então, eu já posso vir aqui no meu index e vou tirar essa. O próximo, eu vou montar essa string bem aqui. Então, eu posso fazer da mesma maneira. Então, tem aqui, ó, criar uma variável. Linha 2 vai receber hoje criar aqui um format. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, qual é o ano do dia, né? Não é isso? Volta nas nossas funções. Dia da semana, dia do ano. Então, é a função dia do ano que eu vou estar usando aqui. Então, vamos ali, ó, chamar dia do ano, passando dia, mês e ano. Ele vai me retornar um número e eu vou preencher lá, de 2020. Eu vou tirar aqui, próximo parâmetro é simplesmente o ano. Depois, eu tenho aqui, ó, a semana do ano. Vou abrir e fechar, chamar a função semana do ano, passando dia, mês e o ano, e por fim, dia da semana. Outra vírgula aqui, dia da semana. Dia, mês e ano. Então, eu tenho aqui a linha 1, que eu vou chamar isso aqui de texto 1. Texto 2, recebe linha 2. Essas duas, como eu mencionei, a gente depois vai criar uma lista, tá? Mas aqui a gente vai passando assim por enquanto. Então, eu tenho a linha 1, agora eu fiz a linha 2. Então, vamos incluir isso no meu template. Então, eu venho lá em index, aqui eu chamei de texto 1, eu vou ter agora um texto 2. Aqui, executar, ver se dá algum erro. Tá faltando fechar. Volta aqui no app. Tô faltando fechar a linha 2.
na linha 19. Ah, agora rodou, era só um espacinho a mais. Tava dando. Aqui não apareceu, vamos ver o que aconteceu. Texto 2, linha 2. Ah, eu botei texto 3. Não tem o texto 3, tem o texto 2. Pronto. Hoje é o 58º dia de 2020 e a 9ª quinta-feira. Então, essa daqui, ó, eu também já posso tirar, porque ela estava fixa. Agora, vamos vir para a terceira linha. Eu já vou colocar logo aqui texto 3, tá? Porque lá eu vou preparar a terceira linha. Então, eu vou botar aqui, ó. Linha 3, recebe. Aqui, ó, tá? A gente já terminou. E eu preciso saber esse outro texto que eu vou implementar aqui. Aqui ele vai ser o resultado de uma outra função que a gente já fez, e aqui o ano, tá? Então, eu venho aqui, ponto format, vou chamar a função, que se não me engano é até o fim do ano, passando dia, mês e ano, e depois o ano. Eu vou colocar aqui, ó, texto 3 igual a texto 3. Aliás, a linha 3. Aqui tá. A 308 dias restantes de 2020, tá bom? Então, assim a gente terminou essa parte aqui do index. Essa outra sequência aqui vai ser só quando a gente estiver acessando de fato o banco de dados. Mas só para melhorar uma coisinha aqui, antes de eu finalizar essa aula, é porque eu não quero, já pensou se tivesse outra linha, eu ia ter que adicionar mais uma, enfim. Eu vou colocar aqui, chamar de textos, eu vou chamar uma lista. Então, depois que eu criei a linha, eu boto textos.append, chamar aqui iniciar texto, recebe uma lista vazia, e eu vou adicionar linha 1. Estou trabalhando com uma lista do Python, tá? Então, eu vou adicionar a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Eu venho aqui e tiro essas daqui, ó, e coloco só texto. Ainda não vai aparecer do jeito que a gente quer, mas a gente vai já trabalhar com ela também. Textos. Então, ele me mostrou aqui, ó, em uma lista. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um for. Esse for, ele vai percorrer item por item, muito parecido quando a gente trabalha com laço de repetição, né? Bloco de repetição, para a gente poder preencher um embaixo do outro. Era isso que a gente fazia quando a gente estava aprendendo as repetições. Então, eu vou criar aqui, ó, um bloco for texto em textos, que foi o nome da variável que eu trouxe. Aqui, diferente do Python, o Ginger ele precisa dizer onde ele começa e onde ele termina. Por exemplo, aqui eu comecei o bloco e estou dizendo que o bloco termina aqui. Da mesma maneira o for, eu comecei o for aqui, ele precisa saber onde ele tem que parar, tá bom? Então, eu preciso do end for. Então, ele vai percorrer, igual a gente faz no Python, essa lista textos e chamar de texto e vai preenchendo. Tá certo? Vamos testar. E ele funcionou exatamente como a gente queria, tá certo? Então, por hora, a página inicial, ela tá pronta. Como eu mencionei, essa parte aqui, ela vai vir do banco de dados posteriormente. Mas isso só depois que a gente estiver cadastrando, que a gente vai estar mexendo nela, tá certo? Então, por hora, tá feita essa parte aqui, implementamos as funções e usamos ela através do serviço web. Próximo passo, a gente vai trabalhar com a parte de cadastro. Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Agora a gente vai estar trabalhando com a parte de cadastro, tá? Antes de começar de fato, a gente precisa fazer algumas configurações, até para o Flask entender que a gente vai usar um banco de dados, que não necessariamente eu precisaria usar, tá certo? E o Flask, por ser um micro framework, ele não vem com muita coisa instalada. Então, sempre que a gente precisar de alguma coisa, a gente precisa fazer a instalação, tá?
Então, o pacote que vai trabalhar com a manipulação do banco de dados, que é o chamado ORM, vai ser o SQL Alchemy, tá? Que ele trabalha com bancos de dados relacionais. Então, vem aqui, ó, procurar pela instalação. Vai me dar o comando aqui, ó, pip install SQL Alchemy. Eu vou até copiar para aquelas instruções. Tá aqui, instalação do ORM, né? Manipular no banco de dados. Opa. Banco de dados. A gente vai instalar isso daqui, ó. Pip install e o nome do ORM. Parar aqui para poder fazer a instalação. Copiei, colei. E agora eu vou instalar, ainda não. Depois que ele instalar, eu vou estar fazendo a importação dele, igual a gente fez lá o do Flask, eu vou precisar importar ele aqui também. Então, vamos lá no app, fazer a importação do Flask. Vou colocar ele mais lá em cima, tá bem aqui. Então, eu venho from Flask, SQL Alchemy, port, SQL tudo maiúsculo. Ok. Tá. Está tudo direitinho. Bom, então agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou configurar o banco de dados. A gente vai estar usando um banco de dados chamado SQLite, tá? Ele é um banco de dados bem simples, ele vai criar um arquivo aqui, .db, para a gente poder fazer a criação das tabelas e tudo mais. Então, para fazer essa configuração do banco de dados, vou abrir ele aqui, ó, a gente vai precisar preencher isso aqui, ó, o database URI, que é o caminho do database, e também criar uma chave secreta para ela. Não tem aqui a opção, mas a gente precisa por conta da manipulação do banco de dados. Mas eu já tenho ela aqui, a gente vai preencher, tá? Então, deixa eu voltar lá. Então, primeira coisa, eu vou alterar a app, né, que a gente criou aqui do Flask, fazer a configuração e acessar aquele parâmetro lá, SQL Database URI. É onde eu vou dizer o caminho do meu banco de dados. Vai ser SQLite, 2 pontos. Essas 3 barras quer dizer que é nesse próprio diretório, tá? Eu vou dar um nome para ele. Vou botar banco de dados .db, tá? Precisa ser assim, mas eu acabei escolhendo agora. Se eu quiser botar efemérides pode ser. Efemérides.db. Bom, configurei aqui o caminho do meu banco de dados. Eu vou precisar definir agora uma chave secreta para ele, tá? Config. Opa. Até coloquei já aqui, ó. Esta é uma chave secreta. Vou ver copiando e colando, copiei tudo. Então, .config, secret key. Esta é uma chave secreta. Ultra secreta. Ultra secreta mesmo. Então, é algo que só vai estar disponível localmente, tá? Quando a gente acessar aqui a aplicação, a gente não consegue visualizar essa senha, não. Então, ela vai estar só do lado do servidor. Posteriormente, a gente pode, toda essa parte de configuração, criar um config, um arquivo config, mas por enquanto é suficiente, tá certo? E depois eu vou precisar agora instanciar
o banco de dados mesmo, propriamente dito, passando essa aplicação. Então, eu vou usar isso aqui que eu importei, passar o app. Bom, então, está configurado. Agora, a gente já pode criar o nosso modelo. Aqui, ó, criação, modelo de dados. O que é essa criação desse modelo? É a descrição de como vai ser as nossas tabelas, tá bom? A gente vai ter, no caso, uma tabela só, que é como eu mencionei, ele é um aplicativo bem simples, então a gente vai estar usando só uma única classe. Então, eu vou criar uma classe. Essa classe eu vou dar o nome de efemedes, né, que é o que eu vou estar criando. Podia ser eventos, quem quiser um nome mais simples. E ela vai herdar de db.model. Não sei se vocês lembram quais eram os campos que a gente tinha. A gente tinha o campo descrição, tinha o campo dia, mês e ano da primeira ocorrência. E é isso que a gente vai estar colocando nessa classe, tá certo? Bom, mas aí, antes de começar, a gente precisa saber onde procurar as configurações, né? Porque a gente não vai sair da nossa cabeça. Então, aqui, ó, SQL Alchemy, Fields Type, que é os tipos de dados. A gente tem o tipo inteiro, tem o tipo string, booleano, datetime, tem uma série deles. Vamos pegar esse aqui, ó, colunas e tipos de dados. Tem aqui, ó, datetime. A gente vai precisar, a gente não tem nenhuma datetime, a gente só tem inteiros para os dias e tem do tipo string, que acho que deve ter aqui também, tá? Então, a gente vai estar construindo nesse tipo aqui. Então, vou voltar na nossa aplicação. Então, eu vou ter uma descrição, que ela é do tipo db column, que eu estou criando as colunas da minha tabela, certo? Que ela é do tipo db.string. Aqui eu posso logo dizer qual o tamanho máximo que eu quero que ela tenha. Para a descrição, eu não vou botar muito, eu vou botar só 300 caracteres. De repente até está muito, eu vou botar só 100. E vou dizer se ele pode ser nulo ou não. Nesse caso, não pode. Por quê? Porque quando eu estiver cadastrando, eu tenho que dizer o que é aquela data, né? Então, tem uma propriedade nullable, ou se ela pode ser nula ou não, que eu vou botar de false. Ou seja, ela não pode ser nula, tá bom? Eu vou ter algo bem parecido para o dia. Então, eu vou copiar e colar, escrever aqui dia, só que ela não vai ser string, vai ser integer, que é inteira. As inteiras, ela não tem tamanho, ela já tem o tamanho de um inteiro. E ela também não pode ser nula, ou não pode ser nulo. Então, eu vou fazer o mesmo do dia para o mês e para o ano da primeira ocorrência. Sendo que esse, ó, nem sempre eu vou precisar de preencher o ano. Então, eu vou botar que ele pode ser true, ele pode ser nullable, tá certo? Bom, então eu criei aqui a minha classe. O que está faltando? Quando a gente está trabalhando com banco de dados, é muito comum a gente ter um campo que vai relacionar a identificação daquele registro, que é o que a gente chama de ID. Então, eu vou criar um ID aqui também, tá? Ele vai ser um pouco parecido com esse, eu vou até pegar aqui, ó, que ele vai ser parecido com esse. Só que eu vou botar algumas outras configurações. Ele vai ser um inteiro, igualmente o outro, só que ele vai ser uma chave primária. A chave primária de um banco de dados é aquela chave única,
tá? Então, aqui ele é chamado de primary key, a chave primária. Então, eu vou botar ele como true. E vou ainda colocar ela como autoincremento. O que é autoincremento? Vou botar aqui true também. O autoincremento é quando eu adicionar um, ele já vai botar um. Quando eu botar o outro, 2, 3, 4, e assim ele já vai incrementando, sem eu precisar dizer qual é o número do ID, tá certo? Então, e aqui o nulo a gente vai tirar, que não precisa. Ele não pode ser nulo, né? Já que ele é a chave primária daquela tabela. Então, a nossa tabela é isso. Espero que não tenha dado, vai dar nenhum erro. Só que eu preciso ainda fazer a inicialização dessa classe. Vocês já devem ter trabalhado aí com orientação a objeto, né? Isso aqui eu criei uma classe, eu vou precisar criar um construtor para essa classe. Esse construtor, ele é um método especial que começa com underline, underline init e underline, underline. E recebe um parâmetro do tipo self, tá bom? Esse self, ele refere-se ao objeto, propriamente dito. E ele vai receber alguns parâmetros, que serão esses daqui, ó. Quando a gente estiver criando uma efemérides, a gente vai passar a descrição, o dia, o mês e o ano da primeira ocorrência. Lembrando que esse aqui, ó, não necessariamente eu preciso passar, ela pode ser nula, né? Então, posso até botar um default aqui para ele de novo. Se eu não passar, não tem problema, ele vai setar como nulo, tá certo? Bom, então eu venho aqui, ó, self.descrição, self.dia, botei e colei, tá, pessoal? Só para ser mais rápido. Self.mês, self.ano ocorrência. Então, descrição recebe descrição, que é o que vai vir passado como parâmetro, dia recebe dia, self.mês recebe mês, e ano da primeira ocorrência recebe ano da primeira ocorrência. Então, dessa forma, eu criei o construtor. Eu posso ainda, pessoal, criar um método especial também, str, que toda vez que eu der um print nessa efemérides, ele vai me mostrar alguma coisa, tá? Então, eu vou mostrar, por exemplo, se self ponto ano da primeira ocorrência, se o self ponto ano da primeira ocorrência existir, ou seja, não for nulo, eu vou mostrar uma string que vai dizer aqui, ó, o nome daquele evento, seguido de uma data. Eu venho aqui, ó, format, self.descrição, self.dia, self.mês e self.ano. Else, ou seja, se ele não tiver, eu vou mostrar a mesma coisa, só que sem o ano. Aqui, aliás, esse ano é ano primeira ocorrência, tá? Só o self.ano não tem. Eu vou mostrar só o dia e o mês, tá bom? Então, é só pra gente, na hora de mostrar, ele ficar bonitinho. Bom, então esse é o nosso modelo. Deixa eu só rodar, ver se não vai dar nenhum problema aqui. Acertei de novo. Não, aparentemente não deu. Tá dizendo só que não track na modificação, não precisa se preocupar com isso. Bom, então, criei aqui meu modelo. Próximo passo, preciso criar as tabelas. Para criar as tabelas, eu não quero que ela crie sempre, né? Eu vou estar colocando uma condiçãozinha aqui para ele poder criar, para ele rodar a aplicação, tá? Não se atentem muito a isso daqui. Tem coisas que a gente prefere dizer assim, aceita,
porque a gente não precisa se preocupar tanto. Isso aqui, ó, só para dizer que quando eu estiver executando, nessa variável name, se ela for igual ao main, ele vai criar as tabelas e vai rodar a aplicação. Só isso. A gente não precisa se preocupar com ele não, tá? Então, aqui na minha base de dados, DB, eu vou dar um create all. Esse create all vai criar as tabelas com base nesse modelo aqui, tá bom? Então, quando eu rodar, a gente vai perceber que já vai criar aqui o banco de dados, tá? Ó, efemérides.db já está criado. Então, vou cancelar ele aqui e a gente já pode fazer uma leitura do meu banco de dados, embora não tenha nenhum dado nele ainda. Bom, pessoal, vamos dar continuidade agora. A gente vai estar trabalhando com a parte de cadastro, tá? Onde eu vou estar, de fato, pegando os dados que foram preenchidos no meu formulário e submetendo e gravando no banco de dados. Só dar uma olhada aqui na nossa cadastro, o que a gente tem aqui nela. A gente tem um input chamado descrição. A gente tem ainda um outro input chamado dia. Tem um select chamado mês. Tem o ano chamado ano. Então, a gente vai estar coletando esses dados, que são os dados que vão ser, quando a pessoa clicar no botão, ele vai submeter. Preciso só fazer uma alteração bem aqui, ó, no método. Vai ser o método post. Vocês devem ter lembrado que lá no início da disciplina, de quando a gente fala de desenvolvimento web, a gente fala dos dois métodos, post e get, que são os mais comuns. Aqui ele vai submeter para a mesma URL, que é de cadastrar. Eu vou receber lá, saber se é um post ou se ele é um get, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso app. Então, eu tenho aqui a minha parte de cadastrar. Eu vou habilitar esse outro método, tá? Por default, ele sempre vem habilitado o get, mas eu preciso, quando eu incluir o post, eu tenho que incluir o get também. Então, the get e push. Então, eu tenho dois métodos que serão permitidos para essa rota cadastrar. Bom, quando ele submeter, ele vai ser do tipo post. Quando ele estiver entrando na página, vai ser do tipo get. Então, como é que a gente vai verificar se foi post ou se foi get? A gente vai precisar verificar o método que está descrito no request, ou seja, na requisição. A gente vai estar sempre fazendo requisição. Mas antes de eu esquecer aqui, a gente precisa lá no Flask importar request, tá? Vai precisar aqui importar essa. Aproveitando, eu vou importar o redirect, que a gente vai usar também, e um outro chamado de URL for. Só para já ter uma biblioteca importada, para a gente não ficar voltando lá em cima para poder fazer. Bom, então vamos aqui voltar para o nosso cadastro. Então, se o método for igual a post, é porque a pessoa foi lá e clicou no botão de post. Então, eu preciso coletar aquela descrição, o dia e o mês da primeira ocorrência. Como é que eu faço isso? Esse mesmo request, ele tem os dados do formulário. Então, eu vou criar aqui um novo. É igual. Vou até colocar bem separadinho, tá? Eu vou ter aqui uma descrição, que vai receber request.form e o nome que está lá, que é descrição. Eu vou ter o dia, que é request.form dia. Copiar logo aqui, dia, mês e ano. Esse aqui ano tá ano mesmo, que mês. Então, eu já tenho todos os dados. Agora, eu preciso só criar um novo objeto do tipo efemérides. Só para a gente relembrar aqui, ó, aqui na nossa classe. Eu vou ter que passar para o construtor essa ordem aqui dos objetos, tá certo? Da mesma ordem.
Então eu vou até, como eu botei o mesmo nome, já facilita. Então ele vai receber uma descrição, que aqui eu chamei de desk. O dia, o mês, aqui eu só chamei de ano, tá certo? Então eu já coletei os dados do formulário aqui, criei um novo e agora posso adicionar esse novo ao banco de dados. Aqui ó, db.session.add novo. Só que aqui eu já adicionei. A gente sabe que quando a gente faz uma transação no banco de dados, a gente precisa commitar, dar um commit, tá? Pelo menos aqui com o SQLite a gente precisa. Então eu vou botar session.commit. E deve ser suficiente para poder fazer a inserção propriamente dita, tá? Depois que eu, de fato, adicionar, eu vou redirecionar para uma página inicial, né? Página de cadastro, vou redirecionar para a página inicial. Então, eu vou aqui, ó, retornar para redirect. Aquela URL for que a gente mencionou. Eu vou chamar aqui quem que eu quero. Eu quero index. Ou seja, depois que ele inserir, ele me redireciona para index. Isso se o método for post. Se o método for get, eu vou simplesmente voltar para a página normal, cadastrar, mostrar cadastrar, tá certo? Então vamos ver se funcionou. Espero que sim. Vou executar. Não deu nenhum erro. Vou chamar aqui meu sistema. Ele deu get normal. E vamos. Deixa eu ver o que tem para hoje aqui. Vou cadastrar uma coisa para cadastrar o Natal. Vou chamar desse exemplo. Natal no dia 25 do mês de dezembro. O ano. Tirei o ano 0, né? Enfim, vou botar. Então, cadastrou. Por que que não apareceu aqui? Porque a gente não mandou aparecer, tá bom? Mas cadastrou. Não deu erro, ele voltou para a página inicial. Vamos cadastrar outro. Eu quero nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo foi no dia 25 de dezembro. Eu vou cadastrar ainda o nascimento da minha filha, é importante para mim. Foi no dia 14 de março de 2009. Tá bom? Vou cadastrar também meu aniversário de casamento. Foi no dia 28 de abril do ano de 2007. Cadastrei. Tá bom? Então eu cadastrei. Próximo passo eu vou mandar mostrar aqui onde está na página inicial. Tá bom? Vamos lá fazer isso. O que foi cadastrado aqui nessa tela inicial, basta a gente fazer uma busca no banco de dados e numerar ela aqui, colocar um debaixo do outro. Então é isso que a gente vai fazer. Como aquela página inicial ela é executada aqui, ó, no index, eu tenho que fazer o acesso ao banco de dados aqui. Então, vamos construir esse acesso. Eu vou chamar ele de dados, não, chamar de eventos, tá? Vou chamar ele de eventos. O eventos, eu vou usar o efemérides, que é o nome da minha classe lá, .query.all. Por enquanto eu não vou filtrar nada, eu quero trazer todos os eventos. E vou passar esses eventos para minha página inicial, tá bom? Eventos, vou botar aqui até efemérides. Eu tenho efemérides e eu passei aqui os eventos que eu criei. Agora eu só preciso ir lá na minha página inicial e ler essa variável aqui, tá? Eu vou botar bem aqui embaixo, ali, vou mandar mostrar efemérides. Ele vai trazer, mostrar tudo que estava lá no banco de dados. Vamos executar, ó, efemérides 1, A2, A3 e A4. Eu fiz 4 cadastros, tá certo? Por que que ele não está aparecendo nada? Boa pergunta.
Deixa eu ver aqui como é que tá o STR dela. Peguei aqui eventos. Assim. Lá em evento, lá no index, eu vou precisar fazer o for, igual eu fiz aqui, tá? Deixa eu copiar e colar. Vou tirar até esse outro que já tava lá. Só que aqui não é texto, aqui é efemérides. Eu vou mostrar aqui o texto, só que o texto, ponto, descrição. Por exemplo. Então, vamos lá. Ó, Natal, nascimento de Cristo, nascimento de Mariana. Então, vamos até colocar aqui. Aqui. Barra mês. Texto.mês. Mas na prática ele seria suficiente se eu tivesse colocado só o outro. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Eu acho que está exatamente igual. Eu vou apagar isso aqui e botar só o texto. Bom, então aqui, ó, eu tenho a UL, né? Tem um for, que ele vai percorrer todos os efemérides e mostrar o texto. Aquela configuraçãozinha que eu mostrei para vocês, que a gente tinha feito, ó, quando a pessoa não preenche o ano, não mostra, mas quando preenche, aparece. Só que não tá certo, né? Isso aqui não aconteceu no dia de hoje. Eu preciso filtrar por mês e por dia. Como é que eu vou fazer isso? Vou voltar lá no app. E aqui eu vou fazer o famoso filtro dentro da minha função, tá bom? Então aqui a gente vem query.filter.all. E esse filtro a gente vai filtrar por, vou filtrar por mês e vou filtrar se o dia for igual a dia, que eu já tenho essas duas variáveis, dia e mês, tá certo? Então, tanto que se a gente for aqui, ó, ele vai mostrar nada agora. Por quê? Porque não tem nada cadastrado nesse dia. Bom, só para melhorar um pouco, por exemplo, eu não tenho nada nesse dia, então eu quero saber se tem ou não eventos efemérides. Então eu vou melhorar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. If efemérides, eu mostro. Else. E if. Se não tiver, eu vou só mostrar, por exemplo, aqui. Não é esse o elemento que eu vou botar. Não tem registro. Só para a gente ver que não apareceu. Tá? Não tem registro. Só que para ficar mais bonitinho, a gente vai lá no Bootstrap, procurar por um alerta. Um alerta, ele é um elemento que ele vai melhorar o visual, dando notificações, tá? Então, vamos ver aqui os tipos de alerta. Os alertas, eles vão aparecer assim, posso botar ele amarelinho, né, porque é só um alerta, não é algo que eu executei não funcionou, é algo que tenha dado certo. Então, eu vou usar esse tipo bem aqui, ó, que é um warning. Então, eu venho aqui, procuro por warning, esse, copio, levo para lá, e aqui, ó, aí eu vou escrever o seguinte: não existe efemérides cadastrado para o dia de hoje. Vamos voltar lá, vou executar de novo.
Não existe efeméride descadastradas para o dia de hoje. Então vamos ver o que aconteceu no dia de hoje para a gente poder cadastrar. Datas comemorativas. Hoje é dia 27 de fevereiro. Tem o dia do agente fiscal da Receita. Então vou cadastrar esse dia do agente fiscal. É o dia 27. É 27 de fevereiro. Não sei se teve ocorrência, ó, já apareceu aqui. E tem um outro dia também, que é o Dia Nacional do Livro Didático. Então eu venho lá no sistema, cadastrar, dia 27 de fevereiro, também não tem isso, né? Então aqui, ó, já apareceu os dois registros pro dia, tá certo? Então a gente terminou a parte de cadastro, terminou também a parte inicial da aplicação. Fica faltando agora só a tela de localizar, que é essa tela aqui. Bom? Então vamos lá fazer. Bom, nessa tela para localizar, a gente vai mudar a função relacionada àquela rota, que é a rota de localizar. Ela acaba sendo muito parecida com essa, mas a gente vai fazendo um por um, até com uma forma da gente praticar, né? Dei um enter aqui na posição errada. Então, primeira coisa, eu vou ter que ativar os métodos getPost. Vou colocar aqui, copiei, colei, getPost. Vou verificar qual foi o método que foi digitado. Igualzinho a gente fez aqui, ó. Se request.method foi igual a post, é porque eu vou localizar, tá? Se não, vou botar aqui um else. Ali eu usei o elif só para dizer que a possibilidade da gente fazer, tá? Aqui eu vou botar só um else. Bom, se ele for um post, eu preciso da mesma maneira pegar o dia e o mês, que é o que a pessoa vai digitar, né? Dia e o mês. Quando ela digitar, eu vou precisar fazer um filtro nos dados e redirecionar para aquela minha outra página. Então, eu vou fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui no início, tá certo? Para colocar ele, copiei ali, ó, trouxe para cá. Então, eu tenho eventos, que é igual a efemérides, que é query, filter by, o mês e o dia, que é o mesmo mês e dia que eu tenho. Só que aqui não é mais o dia corrente, é o dia que a pessoa selecionou e enviou, tá? Vou trazer todos. Depois que eu fizer isso, eu vou passar ele bem aqui, ó. Recebe eventos. E agora eu vou poder usar lá na parte de data. Só que aí agora eu vou redirecionar, né? Vem aqui, ó, selecionei. Isso aqui é de localizar, copiei no lugar errado. Eu vou dar aqui um renda template para localizar, para data. O de localizar não tem. Localizar vai ser só o formulário. Então, ele vai vir para data. Então, eu venho lá em data e vou colocar esses aqui. Ele é muito parecido, como eu mencionei, nesse aqui. Então, vou pegar essa parte aqui e colocar em data. Eu vou limpar. Ah, outra coisa. Aqui eu vou passar também o dia e o mês, tá? Passar esses três variáveis aí. Porque quando eu tiver mostrando aqui em data, eu vou dizer aqui, ó, efemérides do dia mês. Lembrando que eu estou usando o jeans aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui o dia e o mês, então por isso que eu tive que passar lá. Então ele vai mostrar um por um, senão ele diz que não tem nenhuma cadastrada para esse dia. Então vamos lá testar se deu tudo certinho. Vou recarregar e eu quero saber do dia 25 de dezembro. Só uma coisa que eu não alterei, por isso que ele está dando esse erro. Lá em data, aliás, em localizar,
eu tenho que alterar aqui o action para onde ele vai ser redirecionado. No caso, ele vai ser direcionado para a rota localizar, tá? E o método que eu vou usar é o método push. Só isso que ficou faltando. Ele tinha passado aqui em cima, ó, é porque estava passando como método get, tá? Não precisa disso. E também não é tratado. Então vamos lá, voltar tudo de novo, localizar. Eu quero dia 25 de dezembro. Ele mostra efemérides de não, do dia. Ah, tá, vou fechar o dia. Vamos localizar de novo. Eu quero para o dia 14 de março. Efeméride dia 14 é o nascimento de Mariana. Localizar outro. Dia 25 de dezembro. Localizou o aniversário de Cristo e o Natal. Tá certo? Quando eu abrir ele amanhã, ele vai me mostrar os dados que tiverem cadastrados para o dia 28. Que no caso aqui, ó, não tem nada cadastrado, mas se tivesse, ele mostraria. Tá? Eu posso até aproveitar e cadastrar aqui, olha, dia da ressaca, dia 28. Então, vou cadastrar aqui, dia da ressaca, dia 28 de fevereiro. Então, amanhã, quando eu abrir, aqui vai dizer que é 28 de fevereiro, que é 59º, que é a nona sexta-feira, faltam 307 dias, e vai mostrar que é o dia da ressaca, tá certo? Então, dessa forma, a gente terminou o nosso aplicativo. Eu mencionei um aplicativo bem simples, onde ele vai permitir localizar e cadastrar. Então, ele está fazendo leituras no banco de dados, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, pode mandar aí uma mensagem, tá bom? Até mais.